Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 16 de maio de 2025, quarta semana da Páscoa, sexta-feira. Santo do dia, Beato Vital Vladimiro Bairak, ucraniano perseguido e morto pelos soviéticos. Vladimiro nasceu na Ucrânia em 14 de fevereiro de 1907, em uma aldeia na província de Ternopil. Aos 26 anos, fez votos solenes e foi ordenado sacerdote em Orvac, onde foi nomeado vice-presidente do mosteiro e dando assim testemunho de Jesus. Ao mesmo tempo, coadjudor da Igreja da Sagrada Coração de Jesus. Ele foi preso pelos agentes da NKVD, a Polícia Política Soviética, porque em 17 de setembro de 1945 ele foi acusado de ter participado, de ter promovido na aldeia de Turinka um funeral cristão no túmulo dos militares ucranianos do exército subversivo, né, em 1941. De ter feito propaganda antissoviética durante um sermão. Também foi perseguido por publicar um artigo falso contra o partido bolchevique no calendário antissoviético Missioner de 1942. Então foi um momento da Segunda Guerra Mundial onde ele foi muito perseguido. E depois de preso, ele morreu poucos dias antes da Páscoa de 1946, depois de ter sido brutalmente espancado durante o interrogatório. Foi levado de volta para a prisão e de lá numa maca, né, e de lá enterrado na própria prisão. Nunca saiu da prisão. Morto por ter testemunhado Jesus, a graça, o amor entre os irmãos. Beato Vital Vladimiro Bairak, rogai por nós. A cor litúrgica de hoje é branco. E na liturgia de hoje, dá sequência ao Ato dos Apóstolos, onde mostra o crescimento da igreja e também a profunda reflexão dos apóstolos sobre os cumprimentos das profecias do Velho Testamento, dos Salmos, que falava de Jesus. No Salmo de hoje, o Salmo 2, também vai repetir, né, o que Paulo fala, também ele cita essa argumentação do Salmo, né, para justificar a vinda de Jesus, e o Salmo 2 relembra: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É um salmo citado na primeira leitura. No evangelho de hoje, o Senhor Jesus, ele fala para que não perturbe o nosso coração. Então, essa mensagem de que nós teremos perseguição, teremos toda a sorte de agressão por sermos cristãos católicos, mas não perturbe o vosso coração. Vamos ouvir com atenção a palavra de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias, que se lêem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso nós vos anunciamos esse Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2.
Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 2. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei. Por tua herança, os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhes glória, e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entendermos todo o valor litúrgico desse dia de hoje, dessas santas palavras que acabamos de ouvir, nós teremos que entender a primeira leitura, aonde no versículo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os Paulo nos fala: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temei a Deus, a nós foi enviado esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém, seus chefes, não reconheceram Jesus. Ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Então, veja que Paulo disse: irmãos descendentes de Abraão, e a todos vós que temeis a Deus. Então, quando ele fala descendentes de Abraão, ele está falando de uma cultura hebraica. Então, nós temos que entender que acontece mais ou menos ali 700 anos, 600 anos antes de Jesus, quando, ou até antes disso, 800 anos, quando os reinos são divididos, né? Então ali é tudo destruído, depois volta também a se reconstruir Israel como nação, mas agora com o Reino do Norte, o Reino do Sul. Então, essa divisão dá à Judéia a dimensão maior e política, e aí começa a surgir os judeus. Então, nós não podemos confundir a fé judaica com a fé do povo hebreu. O povo hebreu é aquela raiz que vem dos profetas de Abraão, de Moisés, é aquele povo que surge no deserto, né? Um povo muito de fidelidade às Escrituras. Depois, com essa transformação e divisão, em Samaria em cima e Judéia embaixo no sul, então nós temos aí, nasce uma nova religião, praticamente dentro do povo hebreu, que é o judaísmo. O judaísmo, então, ele vem motivado por outras leituras, como o Talmud, e vem com outras filosofias.
Por isso a dificuldade do povo judaico em receber e entender que as profecias se cumpriam uma após a outra. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus. E, ao condená-lo, cumpriam as profecias que se leem todos os sábados. Então, tem muita. Eu sempre tive muita dificuldade em compreender por que, que o povo judeu não aceitou eh, Jesus, visto que pagãos vindo da Ásia, do Ocidente e do Oriente, foram lá contemplar o nascimento de Cristo ainda criança. Onde que nasceu o rei dos judeus? Onde que nasceu o rei, o Senhor, né? Então, eles acompanhavam as leituras e profeticamente eles entenderam que ali estava acontecendo um grande fato histórico. Então, os magos, simbolizados pelos magos, essa comitiva de nações pagãs vieram contemplar o Filho de Deus. E o próprio judeu não entendeu. O próprio sacerdote, doutor da lei, os fariseus e todas as autoridades rejeitaram Jesus. Mas, então, entender essa primeira leitura nos traz aí a compreensão do apelo litúrgico de hoje, principalmente quando fala no versículo 33. Ele a cumpriu para nós, seus filhos, né? Tudo isso se cumpriu quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Então, isso acontece também nessa fala, no batismo de Jesus, e agora Paulo está subscrevendo, ele tá ali trazendo, frisando que a ressurreição de Jesus é um grande fato testemunhado por centenas de pessoas, né? Como fala aqui no versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Então, muitas pessoas, centenas de pessoas, relatos em Atos Romanos, documentos históricos, científicos, de que Jesus ressuscitou. Então, com tudo isso, mesmo assim, há um endurecimento da fé judaica em aceitar Jesus. Eu acho que a gente podia fazer muito bem um paralelo aqui com o endurecimento do coração do faraó, né? Então, por que todo aquele endurecimento? Por que que a saída do povo do Egito não foi tão fácil? Então, vamos entender os mistérios de Deus. Então, por que que tudo isso aconteceu, né? Esse endurecimento do coração da fé judaica em relação a Jesus traz também e nos permitiu essa grande esperança do Evangelho de ser difundido, divulgado em todo o mundo. Precisamos resgatar e anunciar Jesus a toda a humanidade. Ainda, vamos só falar assim, né, tem pelo menos aí uns 6 bilhões de pessoas que não ainda a mensagem de Jesus ainda não chegou. Então nós temos aí de juntar as nossas forças, evangelizar, porque a missão ainda é grande. Nós estamos em pleno século XXI, ainda temos muitas almas para resgatar para o Senhor. O responsório de hoje, o Salmo 2, então volta a frisar, né? Tu és o meu filho e hoje te gerei. Um salmo escrito há 1000 anos antes de Jesus, é usado ali em Atos dos Apóstolos. E o evangelho de hoje, Jesus fala: não perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Porque os apóstolos estão diante de Jesus, que fala constantemente que será preso no madeiro, será morto, crucificado. Então ele fala também da sua ressurreição. E ele conforta o coração dos apóstolos e da igreja. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Então, é esse conforto que permitiu a Beato Vital Vladimiro Biarak de morrer por Jesus Cristo. A morte não assustou,
esse santo, porque ele tinha certeza que seu espaço no céu estava garantido. Na casa do meu pai há muitas moradas. Mas eu quero citar aqui o versículo 4. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Mas Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos nem para onde vais, né? Sempre Tomé, né, com esses questionamentos. Mas para onde vou, vós conheceis o caminho. E o caminho é o caminho da obediência, é o caminho de ouvir e seguir o Senhor, de aceitar Cristo. Em outras passagens, Cristo já tinha falado: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou. O eu sou, quando Jesus fala dele mesmo como eu sou, ele está reforçando aquilo que Deus falou a Moisés em Êxodo capítulo 3 versículo 10. Qual é o seu nome, Senhor? E Deus falou para Moisés: Eu sou. Então, quando Jesus fala eu sou, eu sou, eu sou, né? Então ele está afirmando ali que ele e o Pai são um. É o próprio Deus que está no nosso meio, encarnado, e que nos traz o caminho para a salvação. E depois, no versículo 6 do Evangelho de hoje, Jesus responde, então, a esse questionamento dos apóstolos, principalmente a Tomé, né? Jesus fala: Eu sou, novamente, eu sou. O eu sou significa Deus completo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, está aí a síntese da fé católica. A única forma de ir ao Pai é em Cristo Jesus. Então, fora desta realidade católica, nós não podemos pregar que há salvação. Muitos serão salvos, porque Deus, que Deuteronômio 32, versículo 35, fala: somente a mim cabe a justiça, o julgamento. Né? Então, somente Deus que pode salvar ou condenar alguém. Jesus também, em outra oportunidade, fala: a salvação aos homens, isto é impossível. Somente pela misericórdia de Deus nós seremos salvos. Agora, também nós sabemos que Jesus foi crucificado e morto e ressuscitou para todos, para a salvação de todos, mas que muitos serão salvos. Então, em nenhum lugar está escrito que todos serão salvos. A predestinação da salvação realmente é fruto de uma seita religiosa cristã que oferece aquilo que o Senhor não fala sobre salvação. A salvação, então, depende do nosso sim, de aceitar Jesus como o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E é essa a missão de cada cristão nesse mundo, de proclamar o nome de Jesus, mesmo que isso nos custe a vida, como custou a vida de Beato Vital Vladimiro Bierac. Então, que Deus possa derramar sobre nós um espírito de coragem, que sejamos corajosos ao anunciar Jesus, custe o que custar, pois o caminho, a verdade e a vida passa por esse nome poderoso, pela aceitação de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos torne homens e mulheres anunciador desta santa palavra. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ad mim, se não evangelizar. Então, dentro desse projeto, temos ainda os podcasts, temos ainda várias outras lives que nós vamos fazer, mas por enquanto nós temos uma reflexão do dia como objeto principal, que é um programa diário com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia do dia, né? Seja você também um anunciador, nos ajude a multiplicar esta boa nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham anunciar a palavra de Deus. Dá um joinha no YouTube, inscreva-se se você já não está inscrito e nos ajude a aumentar o alcance desta pregação. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.